Então vamos começar falando desse assunto super sério que eu trouxe até vocês, que é a leucemia, porque com certeza alguém aí em casa já percebeu, já viu nas redes sociais muitas campanhas, né, de muitas pessoas precisando de um transplante de medula, né? Tanto para a leucemia, que a gente vê mais, tanto para outras doenças. Então, eu quero falar hoje por que a gente vê tanta gente pedindo, né, uma doação de medula. O que é a doação de medula? O que é a leucemia? Como que a gente pode ajudar? Então, esse é o primeiro bate-papo de hoje, que é importantíssimo, envolve todos nós, né? Todos nós estamos envolvidos porque a gente está aqui para ajudar quem está do nosso lado, né? Tudo bem com vocês? Uma ótima tarde, doutor. Uma ótima tarde, capitão. Boa tarde. Tudo bem, Luana? Tudo jóia? Vamos começar pelo comecinho de tudo isso. O capitão, acho que pode falar pra gente, porque você levanta essa bandeira, né, capitão? Já teve uma história de vida, precisou talvez do transplante, mas não chegou a realizar. Isso. Por que a gente vê tantos casos na rede social pedindo o transplante de medula? Assim, hoje o transplante de medula é expectativa de cura para mais de 80 tipos de enfermidades, né? Leucemias, linfomas, anemias. Infelizmente, a maioria das doenças hoje que afetam o sangue, inclusive o câncer, o número de diagnósticos tem subido de forma alarmante no mundo inteiro. É assim mesmo, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, ele lança perspectivas de novos diagnósticos de câncer para o Brasil, por biênio. Lançou 2016 e 2017. 680 mil novos casos de câncer para o Brasil. Meu Deus. E agora lançou 18 e 19. 1 milhão e 200 mil novos diagnósticos. Meu Deus. Então não é porque agora tem as mídias sociais que estão sendo divulgados, não. Esse número de casos tem subido mesmo. Infelizmente, né? E doutor, então quer dizer que não é só a leucemia que é preciso o transplante? Não, a medula, ela serve para quê? A medula ela é utilizada para produzir o nosso sangue, é como se fosse a nossa fábrica do sangue. Tá? Então, quando a gente encontra alguma doença, que existe algum problema nessa fábrica, o transplante ele é utilizado para que a gente realize a troca desse sangue, que é considerado doente, por um sangue novo, a fim de que a gente produza sangue saudável novamente. Então, por isso que a gente precisa do próximo para isso, né? E Luana, você está aqui para contar sobre a tua vida, sobre a tua história, né? Você faz parte dessas pessoas que está aguardando uma medula, é isso? Isso. Eu estou na luta, né, à procura de um doador, como tem outras pessoas também precisando, né, e eu estou aqui lutando por mim e por outras pessoas também que estão precisando. Quando que você foi diagnosticada com leucemia? Faz 4 anos já. 4 anos? Isso. Quantos anos você tem? Eu tenho 32. 32 anos. Linda, linda, Obrigada. linda. E você descobriu há 4 anos a leucemia. Como é que você descobriu, Luana? Então, por causa de manchas roxas que começou a aparecer no meu corpo. E aí eu fui na... Várias manchas, em vários lugares? Várias. Você não tinha batido em lugar nenhum e aparecia aquela mancha? Parecia uma e sumia, aparecia outra. Mas, sei lá, no começo eu achava que eu poderia ter batido em algum lugar, mas não ter percebido, entendeu? Mas aí foi aparecendo muitas, entendeu? Tipo assim, sumia uma, aparecia outra. E aí eu moro em Monte Aprazível, né? Eu fui na Santa Casa da minha cidade. Pra ver as manchas? Não, eu fui porque eu estava com mal-estar, nada a ver da mancha. Aí eu cheguei no hospital, minha mãe que comentou com o médico das manchas roxas. Falou, olha, doutor, já faz uns 3 meses, tá aparecendo umas manchas no corpo dela. Aí ele falou assim, mas você bateu? Eu falei, não. Aí ele falou, então, mas tinha que ter ido fazer um hemograma, né? Aí ele falou, vou te pedir uns exames. E assim que você colher, você me leva na clínica para me ver. Eu falei, tudo bem. Aí no outro dia de manhã já colhi. Aí o laboratório já entrou em contato com o médico, né? Que tinha dado umas alterações. Certo. Aí já ligaram para mim, aí já mandaram para Rio Preto, né? Aí foi onde descobriu a minha leucemia. E na hora que falaram para você tem leucemia, Luana, o que passou pela tua cabeça? Ai, sei lá, eu acho que na hora, não sei, acho que nem... da sua mãe, é um susto sim, mas acho que é mais os meus pais assustaram, eu sei lá, acho que eu não acreditava, entendeu? Porque você tava eu tava bem, até hoje eu tô assim, quem vê... E doutor, o que causa essa leucemia, né? Essas manchas roxas, como que é feito esse diagnóstico, né? Porque muita gente, que nem, por exemplo, eu vivo me batendo nos lugares, estou sempre roxa, né? Mas aí quando é que eu sei que eu tenho que fazer um exame de sangue? Quando que pode ser uma leucemia? As leucemias em geral são causadas por um defeito genético naquela célula tronco,
que é a que ela se reproduz para produzir sangue normal. Quando ela está com defeito, ocorre um bloqueio na produção de sangue e isso vai gerar as manifestações clínicas. Então, há uma queda dos valores de hemoglobina, gerando anemia, e que você vê que as pessoas ficam pálidas, né, apresentam cansaço, né, dificuldade para realizar atividades como até tomar banho. Você tem isso, Luana? Você tem esse cansaço, essa fadiga? Sente muito cansaço. Fadiga. Também no compartimento das células de defesa, então é comum que essas pessoas se manifestem com algumas infecções de repetição ou até atípicas, e a questão das manchas roxas por conta da baixa produção de plaquetas. Então o nível plaquetário ele cai também, que as plaquetas são os componentes do sangue que ajudam a segurar sangramentos. Entendi. Ajudam Com você a também foi coagulação. assim, capitão? Como é que você descobriu? Foi assim, eu estava tomando banho e apareceram várias pintinhas vermelhas na minha perna, micro pintinhas, muitas. E no quartel a gente tem um médico, eu cheguei pra ele, expliquei, né? Chama Silvestre. Eu falei, Silvestre, apareceram as pintinhas vermelhas na minha perna. O que você acha que pode ser? Né? Ele falou assim, só que o meu foi diferente da Iluana. Ele perguntou assim, mas você tá com fraqueza, tá sentindo mal, febre, alguma coisa? Eu falei, não. Super tranquilo. Inclusive trabalhei até na madrugada. Você achou até que, sei lá, um bichinho tinha te picado, alguma coisa assim, uma alergia? Era diferente de um bichinho, assim, era várias pintinhas bem pequenininhas e várias, muitas na perna, espalhadas por toda a perna, né? E aí ele pediu, falou, vamos começar a investigar então. Pediu um hemograma, 2 horas depois ele me chamou no quartel e me falou que o diagnóstico daquele exame tinha dado leucemia. E sai num hemograma comum assim, doutor? Você pode ver, em geral você vai ter uma anemia com presença de plaquetas baixas e vai ter alterado a parte de células de defesa, que podem estar muito baixas ou extremamente altas. Entendi, olha só, é complicado, né? E o susto na hora? E até assim, eu aproveitei um momento, Mira, para fazer um alerta muito importante. Toda vez que aparecer qualquer sinal diferente no seu corpo, sejam pintinhas vermelhas, sejam manchas, sejam nódulo, que procure o médico mais alto possível. Né? Pode ser uma enfermidade tranquila? Pode ser. Mas pode ser uma enfermidade que depende de tempo. Né? No meu caso, por exemplo, eu estava com menos de 8.000 de plaquetas. Né? Então, se eu não tivesse procurado o médico aquele dia, se eu tivesse ido para casa dormir, talvez não teria acordado no outro dia. Meu Deus do céu. Mas você não chegou a fazer o transplante, né? Não. São 2 formas de cura, né, para o tipo de leucemia que eu estava. A primeira através da quimioterapia. Quando a quimioterapia não é eficiente, aí você depende de um transplante de medula. Graças a Deus o meu foi com a quimioterapia. Vamos dar uma olhada agora para reforçar. A gente está falando sobre isso, gente. Eu não quero assustar ninguém que está em casa não, viu? Muito pelo contrário. São 2 coisas que eu quero com o programa de hoje. Uma delas é informar, né? Como aconteceu com os 2, que eles tiveram, como que a gente tem que fazer, que horas a gente tem que procurar um médico. E a segunda coisa que eu quero hoje é tocar o coraçãozinho de quem está em casa para fazer uma doação, tá? Porque muita gente, muita gente mesmo está esperando. Vamos dar uma olhada aí nos sintomas da leucemia. Fadiga, a palpitação, maior propensão a infecções, sangramento da gengiva e também sangramento no nariz, perda de peso, febre, dores nos ossos e nas articulações. Acontece tudo isso, doutor, ao mesmo tempo? Ou algumas pessoas têm a fadiga e a febre e não têm as manchas? O que acontece em geral? Às vezes o mecanismo da doença é o mesmo, porém cada pessoa vai se apresentar de uma maneira. Certo. Então não existe assim aquela receita de bolo para afirmar que cada um vai sentir todos esses sintomas. Eles podem variar de pessoa para pessoa e de acordo com os níveis que estão alterados no hemograma. Certo. E ela é genética, doutor? Vamos dizer, a gente tem que se preocupar com isso. Quando que ela aparece? Por que tem criancinhas tão pequenininhas que tem, né? Ou adultos que tem, ou jovens que tem? Todo câncer, né, ele é uma doença genética por si, tendo em vista as mutações que podem acontecer. Algumas alterações, né, elas podem ser hereditárias ou adquiridas. A maior parte das alterações, em geral, são adquiridas. Então, às vezes, até a pessoa pode ter até uma mutação, já que está lá escondida, e outros fatores colaboram para que haja uma proliferação, né, de cancerosa dessas células. Entendi. E Luana, daí você foi diagnosticada, ok. Aí você virou pro médico e falou, tá bom, doutor, eu tenho que fazer o quê? É isso? Ele já me falou, né, que ele é um excelente médico, já desde o dia que eu internei lá, né, ele já falou para mim o jeito que seria o procedimento, porque a leucemia que eu tenho, ela é crônica. Então, assim, tem pessoas que levam uma vida normal fazendo quimio via oral. Tá. Então, assim, no começo foi de boa, fiz o tratamento, entendeu? Fazendo as quimio, tudo. E de um tempo pra cá, que aí eu já não tive resultados com o medicamento. Entendi. Por isso que você está aguardando fazer o transplante. E daí, quando você começou a fazer as químios, você viu alguma melhora? Você sentiu no princípio, poxa, como o capitão, né, que conseguiu, graças a Deus, se curar com as químios, você também tinha essa esperança? E quando que você viu que não ia ser assim?
Então, porque eu comecei, né, o tratamento e assim, essa leucemia crônica, eu teria que fazer o tratamento o resto da vida. Então, assim, só se não der, como no meu caso, que não deu certo o tratamento com medicamento, que vai ter que fazer o transplante. Mas, assim, eu aceitei tudo muito numa boa, sempre. Eu nunca... Quem sabe não é hoje, né? Quem sabe não é hoje que o seu doador vai ser tocado lá em casa. E, doutor, como ela falou, né, ela não reagiu aos medicamentos. Por que tem certas formas de leucemia que, por exemplo, como a do capitão, que reagiu com a químio e ele se curou? E outras pessoas que não? A gente sabe que existem fatores, né, para a gente dividir, em geral, as leucemias agudas, principalmente, em baixos riscos intermediários e riscos altos, né, com base em fatores genéticos que a gente identifica no diagnóstico. Algumas dessas pessoas vão ter uma tendência a não responder ao tratamento ou até responder inicialmente ao tratamento e a doença vai retornar. Então, para essas pessoas em especial, está indicado o transplante. No caso das doenças crônicas, em geral, a gente faz os tratamentos de primeira linha com medicamentos orais, no caso da leucemia mieloide crônica, e caso haja uma falha do tratamento, ou então a pessoa não responda como a gente espera, está indicado o transplante também. E para as crianças é a mesma coisa? Também começa só com os remédios? Como que é? Para as crianças, em geral, as crianças têm mais leucemias linfoblásticas agudas, né? Também é aquela questão, respondem muito bem com a quimioterapia, o prognóstico das crianças ele é muito bom, entretanto, algumas dessas crianças não vão responder também de maneira adequada e vão precisar de um transplante. Por isso que eu vejo, tem muitas mães, né, que postam aí que as crianças vivem internando e voltando para casa, né? Interna de novo, faz algum tratamento, há alguma melhora e depois retorna para casa. Por conta disso, doutor, tem que ficar sendo assim até ser transplantado? O protocolo de tratamento, principalmente da leucemia linfoblástica aguda, ele é muito extenso, então ele envolve várias internações, tanto na criança quanto no adulto. Então é um tratamento que é bem extenso e envolve diversas internações mesmo. Você ficou, capitão, internado? Fiquei internado só os primeiros 15 dias, que foi da primeira quimioterapia, né? Depois eu não fiquei mais internado. Não, depois tive um episódio sim. Na terceira quimioterapia, peguei uma infecção e fiquei mais uma semana hospitalizado. Porque assim, Mia, existe um protocolo para ser seguido, né? E, em média, 5 quimioterapias, no meu caso, 5 quimioterapias, né? Até chegar à manutenção. Certo. E nesse período, de cada quimio, você faz uma quimio mais ou menos por mês. Quando você faz a quimioterapia, os componentes do sangue, eles abaixam demais, né? Então abaixa o teu número de plaquetas, abaixa tudo. E a tua imunidade chega próximo ao zero. Meu Deus. Então o risco de você pegar uma infecção é muito grande. Pra você ter noção, eu não podia pegar uma laranja com a mão, né? Eu tinha que viver, você tem que usar máscara, né? Onde você for, qualquer lugar que você for, você tem que usar máscara. No começo do tratamento, você tem que evitar de receber até visitas em casa, né? Porque tem que ficar fechadinho, quietinho, para não pegar, sei lá, um resfriado. Às vezes é muito, né? Para quem tá assim. A gente vai continuar o bate-papo já e ainda hoje a gente vai falar como é que é feita a doação de medula. A gente vai tirar as suas dúvidas. Participa do programa, ó. Eu vou deixar o WhatsApp aqui embaixo. Eu quero que você grave aí no seu celular, tá bom? Grava esse número e manda pra gente. Você tem alguma dúvida? Você já é doador? Por que você ainda não doou? Qual é o medo que você tem? A gente tem que desmistificar tudo isso para mostrar para você o quanto que é simples. Combinado?